Atenção, canal Mistérios, para o top de 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. KGB, Comitê de Segurança do Estado, foi a principal organização de serviços secretos da União Soviética, que desempenhou as suas funções entre dia 13 de março de 1954 e dia 6 de novembro de 1991. O domínio de atuação do KGB, durante a Guerra Fria, era uma combinação de operações secretas no estrangeiro unificadas às funções de uma polícia federal. Depois da dissolução da União Soviética, o serviço secreto dividiu-se nos setores externo e interno. Os sucessores do KGB são o Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, FSB, que garante a segurança interna, e o Serviço de Informação Estrangeira, SVR, especializado na informação externa. A União Soviética teve, desde sempre, uma polícia política muito poderosa, que esteve sempre presente em todas as etapas da sua evolução social, independentemente de qual fosse o regime instituído. Em algumas épocas, a atuação era mais intensa no interior da sociedade, em outros momentos, o serviço secreto priorizava a recolha de informação e operações nos países estrangeiros, o que provocou diversas mudanças nestas instituições. O KGB surgiu com o final da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, com o colapso do então Serviço Secreto NKVD, apesar de suas origens remontarem a antes da Revolução de 1917, quando Félix Dzerzhinsky fundou o grupo paramilitar denominado TECA, a instituição que seria a matriz de todos os serviços secretos da URSS. O KGB era uma polícia secreta e política que não tinha equivalente no mundo, porque se situava num nível completamente diferente dos outros serviços secretos, pois constituía igualmente um ministério. Dispunha de 300 mil associados, blindados, caças e barcos, sendo uma organização militar totalmente independente das Forças Armadas. A organização compreende as 5 direções gerais. A primeira direção, a mais importante, inclui a subdireção dos ilegais, agentes que viviam no estrangeiro sob uma falsa identidade, a subdireção científica e técnica, um serviço de contra-espionagem, serviço de ação e um serviço dos negócios sujos, assassinatos, atentados, sequestros, bombas. A segunda e terceira direções gerais eram encarregadas da informação, vigilância e da repressão interna, a quarta dos guardas da fronteira e a quinta, das escolas, que são muitas e variadas. Primeira, operações estrangeiras, responsável pelas operações estrangeiras. Segunda, contra-inteligência e controle político de cidadãos e estrangeiros da União Soviética. Terceira, Forças Armadas, responsável pela contra-informação militar e a fiscalização política das Forças Armadas. Quarta, Segurança do Transporte, responsável pela segurança do transporte. Quinta, Diretorias e combate à dissidência política, artística e religiosa, responsável pela censura. Sexta, contra-inteligência econômica, responsável pela segurança industrial e contra-inteligência econômica. Sétima, fiscalização, responsável por fiscalizar os cidadãos e os processos de cidadania. Oitava, monitoramento, responsável pelo monitoramento, comunicação, pesquisa e desenvolvimento nacionais e estrangeiros. Nona, guarda, responsável
responsável pela segurança dos membros do presídio e suas famílias, e pela operação da linha VIP do metrô de Moscou, que liga o Kremlin aos quartéis do FSB e ao aeroporto Vnukovo. Mais tarde, se tornaria o FPS, sob a gestão de Boris Yeltsin. 15ª, manutenção responsável pela guarda de propriedade governamental, como zonas, edifícios restritos e instalações perigosas. 16ª, interceptação responsável pela interceptação de informações nos meios de comunicação, controle dos telefones e telégrafos. Fronteiriça responsáveis pela guarda da fronteira da União Soviética, contavam com os mais variados recursos terrestres, aéreos e marítimos, além de mais de 245 mil agentes disponíveis. Tecnológica responsáveis pela pesquisa e desenvolvimentos de tecnologias usadas em operações de espionagem, desde o aprimoramento de armamentos ao desenvolvimento de substâncias químicas mortíferas ou não. História. Com o fortalecimento dos bolcheviques nos anos que antecediam a Revolução de 1917, houve a necessidade de criar uma organização que pudesse defender os interesses dos sovietes contra os monarquistas. Assim, ocorreu a criação da TECA, que perseguiu opositores e aumentou o domínio soviético. Com a vitória dos bolcheviques na Revolução e a consolidação da URSS, este grupo então se vinculou ao Estado, sob a sigla OGPU, e pretendia assegurar o domínio do Partido Comunista sobre o país através do afastamento de políticos suspeitos do poder e da execução de críticos e pessoas de influência, como o conhecido dissidente soviético Leon Trotsky. Com o início da Segunda Guerra Mundial, surge o NKVD, um serviço secreto que tinha como centro de suas operações os territórios além das fronteiras, e cujo principal objetivo era enfraquecer o nazifascismo, através de sabotagens e execuções. Em 1954, com a reestruturação do país após a guerra e o início da Guerra Fria, nasce finalmente o KGB, criado como uma força a se opor aos movimentos ocidentais, que com toda a força procuravam expandir as influências norte-americanas aos países que se libertaram do fascismo, e ao mesmo tempo era um instrumento do governo soviético para manter a estabilidade política, pela vista interna. Seções independentes. O KGB também possuía seções independentes. Departamento Pessoais do KGB, Secretariado do KGB, Equipe de Funcionários de Suporte Laboratorial do KGB, Departamento de Finanças do KGB, Arquivo do KGB, Departamento de Administração do KGB, Comitê do PCUS. Das memórias de um ex-KGB, Presidente Vladimir Bakatin, que em 1991 o número de agentes da KGB eram cerca de 480 mil pessoas, entre elas 220 mil pessoas, soldados de tropas de fronteira da KGB, 50 mil pessoas, as tropas de comunicações do governo, 3 divisões de tropas aerotransportadas e uma brigada de infantaria separada. Janeiro de 1991, 23.767, SPN unidades KGB, cerca de 1.000 pessoas. Como apontado em Bakatin, 180 mil funcionários foram oficiais da KGB, 90 mil funcionários trabalharam na República da KGB. Pessoal operacional contados em cerca de 80 mil pessoas. Emissário do aparelho KGB consistia de cerca de 260 mil policiais de
disfarçados, e todos os registros de vários negócios operacionais foram de 10.008 pessoas. O aparelho consistia de agentes de ambos os cidadãos soviéticos e estrangeiros, a partir do relatório sobre a atividade da KGB da URSS. Em 1968, o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, visto aqui numa fotografia C de 1980 com o uniforme do KGB, afirmou: "Ex-KGB é coisa que não existe." 2. O KGB atuava junto a diversos grupos de operações especiais representantes dos Petznaz existentes na URSS e Rússia, através do OMSDON. Entre eles se destacava o Grupo Alfa, uma unidade especial antiterror, que teve muita importância no combate aos extremistas islâmicos, durante a intervenção no Afeganistão, em 1979, e durante os conflitos na Chechênia, nos anos 1990, e que continuam atuando contra rebeldes chechenos. O Vimpel também atuava junto ao KGB, sendo uma organização especializada em infiltração e sabotagem. Atuava principalmente no Oriente Médio e Ásia, durante as décadas de 1970 e 1980. A Guarda do Kremlin, apesar de fazer parte da 9ª diretoria, era praticamente uma organização independente, responsável pela escolta do presídio, tanto que após a desintegração da URSS, o serviço se transformou no FPS, uma organização desvinculada do serviço secreto, de fato, cooperação de outros serviços de inteligência. A KGB contava com o auxílio de serviços de inteligência dos países na esfera de influência do bloco comunista. Sob orientação soviética, a Securitate da Romênia esteve encarregada de diversas operações no Oriente Médio, em conjunto com a STB, Serviço Secreto da Tecoslováquia. A inteligência soviética teve sucesso em infiltrar seus agentes de influência na América Latina. Países como Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguai e outros foram alvo de ações objetivando a consolidação da influência político-ideológica soviética para fins de subversão com o uso intensivo de desinformação e manipulação da mídia. O arquivo da STB, atualmente sob a guarda do Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários e posto em domínio público pelo governo da República Tcheca, comprova a ação conjunta da KGB-STB na América Latina. Políticos da Lituânia manifestaram o temor de que lituanos ligados à KGB, no período em que o país foi uma república soviética, ainda estejam associados aos atuais serviços de inteligência russos. O governo da Lituânia divulgou uma lista com os nomes de 238 cidadãos do país que colaboraram com a KGB durante a Guerra Fria.